Olá, galerinha da Pré-Mocidade. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões das manhãs de domingo. Gostaria de convidar a todos para fazer a nossa prece de abertura. Divino amigo, Mestre Jesus, a Ti elevamos o pensamento, rogando o amparo e o auxílio da espiritualidade amiga para que se faça presente nesta manhã de domingo. Apesar de estarmos longe fisicamente, vamos nos conectar através de processos mentais para refletirmos um pouco acerca dos teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Refletir sobre o ser que nós somos e sobre as vicissitudes dessa vida de encarnados que todos nós estamos submetidos a fim de nos purificarmos, de transformarmos as nossas más tendências em virtudes. Aqui estamos de peito aberto, de coração aberto, de mente aberta, para recebermos as instruções e as boas vibrações dos nossos irmãos espirituais que rogamos se façam presentes para nos ajudar, nos intuir, nos auxiliar nesse difícil processo, porém muito bonito de se viver e de se experienciar. Em teu nome, Mestre, em nome da espiritualidade amiga, nós pedimos a permissão para darmos início às nossas reflexões, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje o nosso tema é um tema também muito importante, que envolve diretamente a nossa existência aqui no planeta, né, enquanto encarnados. Isso, de uma certa forma, vale para todos os outros planetas, porque somos espíritos e cada planeta tem a sua constituição física que permite com que os espíritos estejam nele encarnados. Porém, estamos todos nós submetidos a um processo que é conhecido como morte e desencarnação, que é esse o nosso tema de hoje. Nós falaremos sobre a morte e a desencarnação. Então, antes de conceituar morte e desencarnação, nós trouxemos aqui um trechinho da própria codificação espírita, lá da primeira parte de O Livro dos Espíritos. Para entendermos o que é a morte, nós precisamos entender o conceito de vida, né? Então, são três os elementos gerais do universo: Deus, o princípio inteligente e o fluido cósmico universal, que é a matéria, que dá origem a toda a matéria. É a interação do princípio inteligente com o fluido cósmico universal que dá origem à matéria como nós conhecemos aqui no planeta Terra. E Deus, sendo a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, cria os princípios inteligentes de maneira simples e ignorante. Né? E o fluido cósmico universal nós podemos aqui colocar como sendo uma massinha de modelar. Então, essa massinha de modelar é dada ao princípio inteligente que inicialmente não tem uma experiência profunda para moldar coisas, vamos assim dizer, com perfeição. À medida em que ele vai se depurando a partir das sucessivas encarnações no planeta que ele está ligado, ele tem condições de usar essa massinha de modelar para criar obras-primas, vamos assim dizer. Então, está relacionado ao desenvolvimento moral do espírito, a interação com esse fluido cósmico universal. Então, tudo na Terra, tudo, exatamente tudo o que é concebido como matéria, inclusive a matéria que é invisível ao olho nu, é variação do fluido cósmico universal. Então, a vida no plano encarnado, ela vai se dar a partir dessa interação. A vida orgânica se dá através da interação do espírito com o fluido cósmico universal. O espírito aqui, nessa primeira parte de O Livro dos Espíritos, Kardec, para diferenciar o espírito humano, já no estágio em que nós estamos, para o princípio inteligente, ele coloca espírito com E maiúsculo. Então, essa maneira que Deus usa para criar espíritos de maneira simples e ignorante repousa na sua justiça.
Então ele dá o que é essa justiça e o que é essa criação simples e ignorante. É simples no sentido de nada complexo e ignorante no sentido de desconhecer o bem e o mal. Então, esse princípio é o princípio da justiça divina. É um dos pontos. Isso não encerra o assunto com relação à justiça divina, mas é um dos pontos. Então, Deus, sendo a inteligência suprema do universo, dá o mesmo ponto de partida para todos nós. E à medida em que nós vamos experienciando a vida nos diversos orbes existentes no universo todo, nós vamos nos libertando desse processo, à medida que vamos nos depurando moralmente, ou vamos nos acorrentando a ele. Há globos no universo em que a vida de encarnado já é quase uma vida no plano espiritual. Então, os corpos, eles já são mais quintessenciados, a matéria que compõe esses corpos nesses planetas muito evoluídos moralmente, onde há espíritos evoluídos moralmente, é uma matéria que nós desconhecemos. Vamos assim dizer, esses corpos, eles estão mais próximos do perispírito. O perispírito, a gente sabe, é uma variação do fluido cósmico universal, que é o intermediário entre o corpo físico e o espírito que nós somos. Por mais quintessenciado que seja, o perispírito é matéria, é uma ferramenta fundamental para que o espírito esteja encarnado. E no meio de todo esse processo, nós temos um ponto que é de fundamental importância para a vida de encarnado, que é o fluido vital. Esse fluido, Kardec vai comparar, nas questões iniciais lá de O Livro dos Espíritos, como se fosse a eletricidade. Ele pergunta assim até se poderia comparar o corpo físico com uma máquina que fosse alimentada por eletricidade. A eletricidade cessa por um motivo qualquer, a máquina desliga. E esse desligamento com relação ao corpo físico se dá ao esgotamento dos órgãos. Então nós vamos ver mais para frente no estudo, na parte em que a gente fala da desencarnação, qual é a dinâmica que há nisso, Se é o espírito que sai, o corpo morre, ou se é o corpo que morre, o espírito sai. Então daqui a pouco nós vamos voltar nesse ponto. Então tem o fluido vital, que é uma variação também do fluido cósmico universal e que tem fundamental importância na manutenção da vida orgânica. Então esse fluido, vamos assim colocar entre aspas, é o alimento para o corpo físico que ajuda na sustentação do corpo físico para que o espírito mantenha o contato através de processos mentais que perpassa pelo perispírito e se assenta nesse fluido vital para que ele permaneça encarnado. Então, as percepções que o espírito tem em forma de potencialidade, mas que são incorpóreas, elas se traduzem através dos nossos sentidos. Então, nós temos tato, olfato, paladar, visão, audição, e essa interação, essas são ferramentas que o corpo físico tem para interagir com a matéria, com o campo orgânico do planeta que o espírito está mentalmente ligado, moralmente ligado. Então, a gente fala mental e moralmente ligado porque a Terra ela abarca as condições necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, estar encarnado é de muita importância para o espírito, porque o espírito, ele desencarnado no plano espiritual, ele tem pleno gozo, vamos assim dizer, das suas faculdades mentais de acordo com o nível a que ele está evoluído. Então, espíritos de terceira ordem têm um certo grau de elevação intelectual, moral. Então, dentro desse espectro, o espírito tem o pleno gozo de suas faculdades. E aí, atrelado aos acontecimentos de vidas passadas,
O espírito tem isso muito forte na sua construção psíquica mental. Então fica impossível para o espírito evoluir no plano desencarnado. E aí ele precisa estar encarnado, porque o corpo físico nós entendemos como o véu do esquecimento. E aí, estando o espírito atrelado ao véu do esquecimento, ele pode conviver com um pouco mais de harmonia, buscando esse progresso moral, intelectual, em relação àqueles a quem feriu e com relação também àqueles que o feriram. Então, nós estamos muitas vezes buscando a resolução de problemas de vidas passadas com aquele familiar difícil, né, numa vida muito difícil, muito sofrida. Mas nós não podemos nos esquecer que as dificuldades nos elevam, se bem compreendidas, mas elas têm ligação com as nossas vidas passadas. E por isso a importância de estar vivo do ponto de vista encarnado, né? E a cessação, né, o cessar da vida, ela vai se dar quando esse fluido vital ele se esgota. Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, o falar, o agir, o movimentar, o nosso cotidiano de trabalho, de estudo, de produção intelectual, fala, seja o que for, estando no campo material, nós estamos gastando, vamos assim dizer, esse fluido vital. Ele vai se esvaindo à medida em que os anos vão se passando aqui no planeta Terra. E, dado um determinado momento, o corpo precisa morrer, vamos assim dizer, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Do ponto de vista espiritista, do ponto de vista do espiritismo, a morte em si não existe. A morte é apenas uma passagem para um outro estado de vibração em que o espírito, cedo ou tarde, vai se ver. Assim, em várias palestras que nós assistimos, alguns são professores de física, de filosofia e tem um embasamento muito forte a respeito da vida orgânica, que não cabe aqui explanarmos, porque não sou professor de física, nem de química, nem de biologia, muito longe, mas eles falam que, por exemplo, na química, na natureza, assim, não morre, se transforma. Então, o papel que a gente queima, por exemplo, ele não deixa de existir. Na realidade, o papel se transforma em um gás, né? Taca fogo nele, ele queima, ele muda de propriedade. A mesma coisa acontece com o corpo físico. O corpo físico, ao descer a sepultura, ele vai se decompor, é uma matéria orgânica que está em processo de transformação e que, segundo o livro dos Espíritos, dará origem a novos corpos. Então, ele volta do pó saístes, ao pó retornarás. Então, basicamente é isso. Nós estamos encarnados, plasmamos esse corpo que é uma ferramenta de fundamental importância para o nosso progresso moral, espiritual, intelectual, e ele, após o desencarne, né, após a morte do corpo, né, essa transformação, vamos assim dizer, deixar o conceito de morte de lado e colocar como sendo transformação do corpo físico, né? E a partir desse ponto é que nós acreditamos em que começa as dificuldades para o espírito, porque a morte, como André Luiz nos diz, é o jogo escuro das ilusões. E acrescentamos que realmente ninguém morre, mas tão somente muda de estado vibratório, como acabamos de dizer há pouco. A morte, ainda a partir dos nossos entendimentos, ao que nos diz o Espiritismo, é uma ferramenta pedagógica ímpar que coloca o espírito imortal e incorpóreo, após certo período de experiências aqui na Terra, por exemplo, face a face consigo mesmo após o seu desencarne. Então, a morte, além de tudo, ela tem uma função pedagógica.
de ensinar o espírito que as coisas no plano encarnado não são eternas. Aliás, a única coisa que é eterna no universo, em toda a existência do espírito, é o próprio espírito. Uma vez criado simples e ignorante e assumindo o seu papel de co-criador diante da eternidade, o espírito, a vida não cessa, o espírito não deixa de existir. E a morte é para mostrar que tudo no plano encarnado é efêmero. Tudo que nós concebemos como matéria e como sendo importante na nossa existência enquanto espíritos encarnados vai se transformar. Vai se transformar numa matéria que nós ainda não temos condições de absorver o entendimento, mas numa matéria quintessenciada, onde o espírito gozará de todas as suas faculdades morais, mentais, intelectuais, ainda no plano encarnado. E quando esse grau de evolução máxima ele tiver atingido. Então, a morte tem essa função pedagógica, porque sendo espíritos de terceira ordem, nós fazemos tudo o que fazemos. Imagina se tivéssemos a oportunidade de viver 300, 400, 500 anos, ou uma vida praticamente eterna dentro do corpo físico. Dentro, entre aspas, porque estamos ligados ao corpo físico através de processos mentais. E aí nós arriscamos a dizer, então, que a morte tem um caráter pedagógico. O que nós precisamos ter em mente é que nós temos que mudar o nosso conceito em relação à morte. A morte não é o fim. Na realidade, a morte é o começo, é a oportunidade que o espírito tem de recomeçar. E aqui nós entramos no ponto crucial, que é o da desencarnação. Como nós falamos há pouco, trataríamos a desencarnação separada do conceito de morte. Porque dentro disso tudo que nós falamos, morrer é a coisa mais fácil que tem para o espírito. Porque a morte, ela não existe. É a nossa visão sobre o até logo que quem parte antes de nós dá. Então nós achamos que isso é a morte, que a morte é o fim. Não é. Pelo contrário, é o início. É onde o espírito, após todo esse processo mais ou menos grande, vamos assim dizer, de perturbação mental, ele tão logo se encontrará no mundo espiritual, e é onde ele se colocará face a face consigo mesmo. Então, o processo de morte do corpo físico é moleza para o espírito. O difícil mesmo para o espírito é desencarnar, porque é nesse ponto em que a gente observa, né, dentro da doutrina espírita, as dificuldades que o espírito encontra nesse processo. E aí, nas obras de André Luiz, por exemplo, nós vemos espíritos que estão se enxergando no processo de decomposição do corpo físico, tamanho apego ao corpo físico, espíritos que ainda se veem no campo físico, agindo naturalmente, abrindo geladeira, destrancando portas, se alimentando, achando que não tem ninguém falando com ele. Então ele cria um ambiente mental para si que o faz desacreditar que ele já desencarnou. E isso demonstra a dificuldade que o espírito tem em desencarnar. No caso, essa dor que nós sentimos quando alguém parte antes de nós pode ser que esteja muito mais relacionada ao nosso apego do que propriamente dito à nossa compreensão às leis divinas. O que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? Ao não aceitarmos a morte de alguém, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, que é sábia, que é justa, que é soberana,
dadas as circunstâncias de sermos espíritos de terceira ordem, eu imagino, né, de acordo com a racionalidade do espiritismo, que nos mundos mais avançados, a morte é encarada como um processo natural, tão natural como para nós é tomar um copo de água, é nos alimentarmos. O espírito nesses planetas, isso é um achismo meu, tá? Não, até agora eu não vi isso escrito nas obras de Kardec. Mas, pela lógica, pela razão, Kardec fala dos mundos celestes, que ainda há a necessidade do espírito de estar encarnado, porém em uma matéria que nós desconhecemos. Não, a matéria não é grosseira, enfim, é uma matéria quintessenciada, uma matéria bem sutil. Então o processo de desencarne nesses planetas é como se o espírito se desse um tchau para os seus entes, para aqueles que estão ao seu redor, que o amam e que ele ama. Lembrando que o amor nesses mundos também já é soberano, é amor de verdade. Então o espírito fala, ó, chegou o meu momento, eu preciso desencarnar para continuar meu processo evolutivo e tão logo nos veremos juntos novamente. E todos aceitam aquele processo com naturalidade. Agora, no planeta Terra, o que nos condiciona a tamanho sofrimento é, sem contradita, a nossa característica de espíritos de terceira ordem. E por isso o processo de desencarne é tão difícil para nós. Nós precisamos aprender a nos desapegarmos dos bens materiais, das coisas efêmeras, de tudo que é passageiro. Como acabamos de dizer, os bens materiais são necessários, obviamente. Não estamos dizendo para ninguém deixar de trabalhar, de estudar, de correr atrás de uma vida melhor. Obviamente que não é isso do que se trata. O problema é ter sem que o ter nos tenha. Porque a característica de um espírito de terceira ordem é a predominância da matéria sobre ele. Então essa predominância da matéria sobre o espírito, que somos nós, aqui da Terra, resulta em várias outras pequenas situações, né? Tipo assim, ó, a predominância da matéria vem sobre o espírito, e disso resulta apego a bens materiais, apego às pessoas que nós achamos que amamos e na realidade muitas vezes não passa de apego, né? Então nós queremos sobrepor a nossa vontade à vontade divina. Nós não entendemos dos processos que nos ligam a este plano. Então tudo isso dificulta o desencarne do espírito, né? Nós precisamos aprender a encarar a morte apenas como uma transformação. É uma cortina que se abre à frente do espírito para que ele avance no seu progresso moral, espiritual, intelectual. É difícil. Nós falamos a respeito dos temas e muitas vezes encontramos dificuldade na nossa vivência. O problema é que nós, enquanto espíritos, estamos adiando esse nosso aprendizado. E por isso que a morte se torna um processo pedagógico, um processo que ensina o espírito a se desvencilhar, a deixar a importância, a deixar o apego aos bens materiais de lado. A morte, ela vai nos impor isso de maneira amiga, de maneira natural, porque tudo isso está atrelado às leis divinas que habitam dentro de nós enquanto espíritos. A morte, por trás dessa transformação do corpo físico, que nós chamamos de morte, tem um contexto gigante moral. Tem um contexto moral gigante por trás da morte. Então, ficam aqui as nossas reflexões na manhã de hoje. Esperamos mais uma vez ter atingido os objetivos do tema. E qualquer dúvida, sugestão, por favor,
Mandem as suas dúvidas para nós, que na medida do possível, da nossa compreensão, responderemos com a maior boa vontade possível. Então, fiquem com Deus, um grande abraço. A pandemia ainda não acabou, vamos continuar os protocolos de saneamento, respeitando o distanciamento, álcool, máscara, tudo certinho para que nós possamos vencer mais essa etapa tão difícil da nossa vida de encarnado. E lembrando sempre que o espírito é imortal, é incorpóreo, não morre nunca. O que acontece é uma transformação orgânica do corpo físico que serve como um grande aprendizado de desapego para o espírito. Então, fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.